Aleluia. Graças ao Senhor. Podem sentar, queridos. Uma excelente manhã, graça e paz, mais uma vez. Como vocês ouviram, se existe um DNA, queridos, de um multiplicador, esse DNA é o amor. É amar a Deus e amar as pessoas. Esse é o nosso DNA. Amar a Deus e amar as pessoas. Amar a Deus e amar as pessoas. Amar a Deus e amar as pessoas. Aleluia. Eu estou muito grato a Deus por tudo aquilo que Ele está realizando neste lugar. Eu tenho certeza que vocês têm percebido uma unção de Deus sendo liberada sobre nós. Eu gostaria de compartilhar esse tema que vocês estão vendo aí nesta manhã, que nos coube a nós, que é a liderança sobrenatural, o segredo de uma multiplicação sadia. Quando nós falamos, ou quando se fala de liderança sobrenatural, automaticamente, eu particularmente sou remetido à liderança da igreja primitiva. A igreja de Atos dos Apóstolos. É uma liderança como um exemplo para nós. É uma liderança que nos desafia a ser melhor. É uma liderança que nos impulsiona a continuar avançando. Os líderes do primeiro século, eles não tinham nenhum modelo, nenhuma tradição em que se basear. Por consequência, eles também não tinham outra alternativa a não ser a desenvolver a estrutura da igreja a qual eles caminhavam. Era o que eles tinham, era o que eles estavam vivendo. E como é de se esperar, queridos, a responsabilidade primária pela liderança recaiu sobre quem? Sobre um punhado, vamos dizer assim, de homens que passou a maior parte do tempo com Jesus. A liderança estava sobre os 12, sobre os discípulos. Recaiu sobre eles, porque eles não tinham uma estrutura, não tinham como eu disse ainda há pouco, tradições. E aí, neste contexto, eu diria que isso era perfeito para os primeiros dias da igreja, para os primeiros dias que eles estavam vivendo. No entanto, nós vamos ver nesta manhã, quando se fala dessa liderança sobrenatural, à medida que a igreja começou a crescer, e nós já ouvimos muitos versículos desde sexta-feira aqui sobre a igreja crescia, a igreja se multiplicava, a igreja avançava, e nós vamos percebendo que, à medida que essa igreja crescia, tornou-se impossível que os apóstolos pudessem então manter todas as bolas no ar, vamos dizer assim. Quando eu digo isso, vocês já devem, eu não sei se aqui ou em outro lugar onde você já foi ou visitou, quando você, nas cidades maiores, nas capitais, tem os semáforos, muitos semáforos, e você chega no semáforo, normalmente existem ali algumas pessoas que estão querendo ganhar a vida com algumas coisas, e existem aquelas pessoas que às vezes estão ali fazendo malabarismo. Já viram isso? E jogando bolinhas e fazendo, às vezes, não sei se você já teve já foi em algum lugar onde você viu um palhaço, um circo, alguma coisa assim, onde você vê. E aí ele começa jogando, de repente, uma bolinha, 2, pega 3, e aí 4, 5. Eu já vi malabarista jogando assim 10 bolinhas para o ar e pegando as 10. Só que, de repente, eu percebia que quanto mais bolinhas ele colocava nas mãos, a tendência era que mais rápido, possivelmente, eles poderiam deixar cair uma delas. E às vezes, queridos, nós como líderes, o que acontece? Nós vamos pegando uma bolinha para fazer alguma coisa,
Pegamos 2 bolinhas, pegamos 3 bolinhas, pegamos 4 bolinhas e ficamos ali tentando fazer aquele malabarismo com as coisas que aparentemente Deus vai colocando nas nossas mãos, mas chega um momento que a gente tem que começar a refletir e pensar, será que realmente Deus nos chamou tudo o que nós estamos fazendo, ou nós estamos fazendo porque nós queremos fazer aquilo que Deus não nos pediu para fazer? E muitas vezes nós, fazendo muitas coisas que Deus não nos pediu para fazer, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que em algum momento nós vamos deixar algumas bolinhas cair, porque nós não conseguimos dar o melhor em tudo, e seria muito melhor às vezes a gente fazer menos coisas, ter menos bolinhas nas mãos jogando para cima e fazê-las bem feitas, do que às vezes a gente está fazendo muitas coisas e não conseguir fazer as coisas bem feitas. E chegou um momento na igreja de Atos dos Apóstolos, que os apóstolos estavam servindo ao Senhor, estavam fazendo muitas coisas, e chegou um momento que eles entenderam e disseram assim, olha, eu preciso deixar algumas bolinhas de lado, e eu tenho que fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu tenho que cumprir com o meu propósito, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para realizar. E eu estava falando que quando a igreja cresceu, à medida que a igreja foi crescendo, tornou-se impossível que esses apóstolos pudessem manter todas as bolinhas no ar, aquilo que eles estavam fazendo, e essa tensão, queridos, crescente, ali na igreja de Atos, provocou a necessidade de quê? Deles ampliarem a liderança da igreja primitiva. E é sobre isso que eu quero compartilhar nesta manhã. Quando nós falamos de uma liderança sobrenatural, que é o segredo de uma multiplicação sadia, é a gente entender qual é o propósito que Deus nos chamou a realizar nesta terra. Eu gostaria de ler com vocês o livro de Atos, capítulo 6, versículo 1 em diante. Vou ler na Nova Versão Internacional, na NVI, que diz o seguinte: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunhos, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles essas tarefas. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé, do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. E apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos, e assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Todos nós conhecemos esse texto, mas eu quero aqui, queridos, compartilhar algo com vocês. Nós vamos perceber aqui que depois que a igreja entrou num ritmo de crescimento, os apóstolos, eles serviam fazendo muitas coisas. Eles estavam, como eu disse, jogando muitas bolinhas para cima. E diz a Bíblia que depois de um tempo, esses judeus, o número de judeus que se tornaram aí os seguidores de Jesus Cristo, aumentou muito. Eles cresceram demais, e aqui diz que alguns que tinham sido criados fora da terra de Israel, eles começaram a se queixar com aqueles que não tinham sido criados na terra de Israel. E começou a haver uma contenda entre eles. A Bíblia diz, nós lemos que o número de discípulos judeus de fala grega, entre eles se queixaram com os judeus de fala hebraica.
Aqui eram judeus, mas eles estavam, se você ver isso lá na versão NTLH, você vai perceber que alguns tinham sido criados, judeus tinham sido criados na terra de Israel e outros não tinham sido. E eles começaram a se queixar, e a queixa deles, queridos, era que as viúvas do grupo ou do seu grupo, elas estavam sendo esquecidas. Não estava havendo uma distribuição diária de alimento, de dinheiro, de recursos corretamente, porque eles não estavam conseguindo, não corretamente porque era incorreto, mas porque eles não estavam conseguindo mais administrar o crescimento da igreja. E aí a Bíblia diz que então os 12, eles fizeram o quê? Eles se reuniram um grupo de seguidores e disseram o seguinte: olha, não está certo a gente deixar de anunciar a palavra e orar para a gente ficar então tratando de dinheiro, tratando de alimentos para ser entregue para as viúvas. E aí por isso você vai vendo ali na Bíblia que eles escolhem, ele pede para que eles escolham, na verdade, 7 homens de confiança, 7 homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e aí eles dizendo, esses homens vão fazer o que nós estamos fazendo hoje, e nós vamos fazer o quê? Nos dedicar à palavra e à oração. Nós vamos orar e nós vamos nos dedicar à palavra. E aí a Bíblia diz que se isso fosse feito, eles iam então estar um maior tempo orando, maior tempo anunciando a palavra de Deus. Resumindo, eles acharam a ideia muito boa, concordaram com essa proposta, aí eles escolheram os homens que nós citamos aqui, Estevão, Filipe, Nicanor, e aí esses homens, queridos, foram apresentados aos apóstolos, e ali diante dos apóstolos, a Bíblia diz que os apóstolos oraram por eles, puseram as mãos sobre a cabeça deles, e a partir disso, no versículo 7, diz então que a palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número dos seguidores começou a crescer de uma forma cada vez mais, e era grande o número não só dos seguidores no contexto daquela região, mas os sacerdotes judeus, eles começaram a aceitar a fé cristã e começou a igreja a criar uma identidade de multiplicação incrível, que é uma multiplicação sadia. Eles começaram a crescer de uma forma sadia. Queridos, quando nós não fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer e nos dedicamos a fazer muitas coisas, pode até haver um crescimento, mas nem sempre esse crescimento é saudável. Nem sempre esse crescimento tem não é sadio para a vida da igreja. Agora vamos aqui pegar esses textos, queridos, e estudar um pouco de uma forma assim bem básica. Pensa comigo, é difícil imaginar o apóstolo Paulo trabalhando de garçom. E era isso que ele estava fazendo. A igreja começou a crescer, e os apóstolos, eles tinham que pegar e distribuir alimento para as viúvas. Eles estavam sendo um garçom naquela época. Imagine, quem conhece aqui a história do apóstolo Paulo, da onde ele veio, um homem estudado aos pés de Gamaliel, um homem que se formado, um homem culto, um homem que conhecia as leis, um homem que conhecia as escrituras. Agora, claro, ele conhece a Cristo, ele se dedica a vida ao Senhor, mas chega um momento que eles estavam ali sendo garçom, e à medida que a igreja crescia, os outros apóstolos, eles se viram como? Distribuindo comida. A igreja crescendo e eles distribuindo comida, e as viúvas da igreja do primeiro século, queridos, elas tinham que receber esse cuidado, como nós lemos aqui. Alguém tinha que fazer isso. Alguém tinha que fazer esse trabalho. Nada era pequeno demais para aqueles homens. Nós sabemos o quanto eles se dedicaram, o quanto eles se desdobraram para fazer as coisas. Afinal, eles viram consternadamente Jesus lavando os pés dos discípulos. Imagine, eles tinham que se dedicar porque eles tinham visto o seu mestre servindo. E o coração daqueles homens, que eles eram corações de servos, corações
totalmente voltado para o reino, para a obra, para Jesus, para que a palavra continuasse se espalhando. E eles estavam aqui servindo. Mas em algum momento, o trabalho ficou grande demais para eles. Não dava mais para eles ficarem fazendo aquilo. O tempo deles era cada vez mais consumidos pelas atividades administrativas, cuidando do dinheiro, cuidando dessa distribuição de alimento, da ação social. E aparentemente, queridos, administrar não era exatamente a atividade em que eles eram excepcionalmente bons. Não era para isso que eles tinham sido chamados. Não era esse o propósito que eles tinham que cumprir. E logo então, pareceu ali que eles estavam fazendo o quê? Segundo as Escrituras, parece que eles estavam então privilegiando uns judeus de língua hebraica na distribuição de comida. Por isso começa essa confusão entre os judeus da língua grega e os judeus da língua hebraica. Porque a impressão que passou, devido ao crescimento, eles não darem conta, a impressão é como se eles estivessem então privilegiando um tipo, como diz aqui, de judeus de língua hebraica. E em algum momento, queridos, a Bíblia diz isso, que eles perceberam que as coisas precisavam mudar. Não dava para continuar como estava acontecendo. A missão da igreja estava ameaçada. Se eles não mudassem, queridos, com certeza a igreja não teria tido o crescimento que ela teve. Se eles continuassem fazendo aquilo, apenas aquilo ali, que era distribuir os alimentos, cuidar da ação social, cuidar da área administrativa, a igreja não teria uma liderança saudável, não teria uma liderança sadia. A missão da igreja, nessa altura, se eles não passassem por uma reformulação, se eles não fizessem algo novo, eles não conseguiriam ter um avanço no ministério. E a coisa mais importante já não era a coisa mais importante para eles. No começo, a coisa importante era cuidar das viúvas, era distribuir o alimento, era fazer aquilo era a coisa mais importante que eles tinham que fazer. E essa ministração, queridos, você que está aqui hoje, eu digo, você é um privilegiado. Porque você vai estar à noite hoje de novo e você vai ver a continuação dessa ministração hoje à noite. A coisa mais importante para esses 12 homens, para esses apóstolos, que no começo era importante, agora já não era mais, porque entrou no novo nível de liderança. E então eles fizeram o que qualquer boa igreja faria. O que eles fizeram? Convocaram uma reunião. Convocaram uma reunião, uma assembleia, e diz assim: olha, nós precisamos conversar, nós precisamos resolver essa situação. Veja, queridos, com atenção, a primeira frase que eles disseram no início da reunião. Imagina, eles marcam a reunião, os apóstolos marcam uma reunião com a igreja, e aí ele diz assim, a primeira frase nós lemos aqui: não é bom, ou melhor, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Reunião marcada. Imagine hoje, queridos, o pastor Cleófas reúne toda a igreja, reúne os 12, e aí os 12 aqui diz assim para toda a igreja: olha, não é bom, é isso que estava acontecendo lá, não é bom, não é certo que a gente continue negligenciando o ministério da palavra, da oração, e a gente permaneça servindo às mesas. É uma expressão aqui, queridos, muito forte. Em outras palavras, estavam dizendo assim: nós cometeremos, ou nós estaremos cometendo um erro se nós continuarmos cuidando das viúvas. Eu fico pensando aqui nessa reunião, queridos, eu espero que nenhuma viúva tenha ido àquela reunião. Porque se tivesse uma reunião, uma viúva ali naquela reunião, e escutasse eles disserem isso, elas iam ficar chateadas. Não ia prestar.
E os apóstolos, queridos, depois disso eles foram muito direto ao ponto e eles começaram a defender uma seguinte ideia: eles tinham que fazer aquilo que somente eles poderiam fazer. Mas ninguém poderia fazer aquilo que eles tinham que fazer. Eles eram os únicos homens do planeta Terra que estavam preparados para quê? Para transmitir os ensinamentos de Cristo. Eles eram a única liderança preparada naquele momento para fazer aquilo, para pregar o evangelho, para orar. Mas eles sabiam que eles poderiam treinar outra geração de pessoas que pudesse fazer aquilo que eles estavam fazendo, que era cuidar das viúvas, que era cuidar da área administrativa da igreja, que era cuidar dessas situações, e eles tinham que pregar a palavra e orar, porque eles sabiam, ninguém mais na face da terra, naquela altura, podia fazer isso. Era só eles. E é tão lindo, queridos, que você vai perceber que as experiências singulares aqui, com o acesso ilimitado que eles tiveram ao mestre, dava a eles, ou colocavam eles nesta posição. Que posição? De serem os únicos portadores da mensagem mais importante do mundo. Eram os únicos que podiam fazer isso. Não existia outros líderes que podiam fazer isso. E dado então o imperativo ali naquela reunião, depois deles fazerem essa reunião, compartilhar sobre isso, o que aconteceu? Eles não tinham nada, queridos, que ficar servindo mais as mesas. Eles não poderiam mais ficar fazendo isso. Agir assim teria causado um impacto negativo naquele ímpeto, foco que a igreja estava tendo, que era o crescimento da igreja, que era a multiplicação da igreja. Nós estamos, queridos, nesse final de semana aqui, mergulhando debaixo de uma unção chamada unção de multiplicação, e este é um momento que vocês, que essa igreja, que nós precisamos começar a pensar em algo muito maior que Deus já preparou para nós, como nós temos profetizado, dito, o próprio pastor disse aqui, que vai haver outro congresso o ano que vem, outro ano que vem, outro ano que vem, e nós não faremos mais esse congresso aqui no templo. Vai ser em outro lugar. Nós fomos ali no Rio ontem, e eu estava olhando, parece que tem um ginásio lá, eu já estou até imaginando que vai ser lá no ginásio. Obrigado por esses 2 amém aí, viu? Ah, obrigado por esses 5 aí que aumentou agora. Amém! Queridos, há uma unção de multiplicação e eu creio que Deus vai liberar dentro dessa unção de multiplicação uma unção de uma liderança sobrenatural, para que vocês se multipliquem de uma forma saudável aqui neste lugar. Sabe o que significa isso? Que o pastor vai precisar muito de vocês, que a pastora vai precisar muito de vocês a partir deste congresso. Porque às vezes, queridos, eles estão fazendo coisas que não eram para eles estarem fazendo. E vai chegar esse momento em que eles vão ter que delegar aquilo que eles estão fazendo para que vocês possam fazer. Para que a igreja cresça de uma forma saudável, tenha um crescimento sadio. Quando nós olhamos aqui, queridos, era a hora deles delegarem responsabilidades e autoridade. Chegou esse momento para os apóstolos. Chegou o momento daquela igreja, e assim eles poderiam então fazer o quê? Prosseguir fazendo as 2 coisas, os quais eles tinham sido preparados, ou eles tinham um preparo incomparável naquele momento, que era ensinar e orar. Só isso. Não é certo a gente negligenciar o ensino, a pregação da palavra e a oração. Nós não podemos deixar de fazer isso, querido. Significa que eles estavam se dedicando a esse tempo, tanto tempo para cuidar das viúvas, tanto tempo para cuidar daquelas áreas administrativas, que eles deixaram de orar.
eles já não estavam orando como deveriam orar, eles já não estavam pregando a palavra como deveriam pregar. E isso significa que o crescimento da igreja não seria saudável se eles não fizessem aquela reunião e delegassem as responsabilidades para os outros irmãos. Só que, queridos, a Bíblia diz que eles disseram àquele povo: vamos orar, vocês precisam orar e pedir ao Espírito Santo para que entregue, para que venha, para que dê nome de pessoas, para que essas pessoas possam servir e fazer o que nós estamos fazendo. Sabe o que significa isso? Significa que precisamos estar a postos, para que o Espírito Santo encontre em nós um coração disposto a servir. Porque se a gente não se oferecer, queridos, o Espírito Santo ele não vai te obrigar, ele não vai forçar você a fazer alguma coisa, ele só vai fazer quando você disser assim: eis-me aqui e envia-me a mim, não envia outro não, sou eu. E aí, queridos, foi o que é que foi que eles fizeram? A Bíblia diz que eles escolheram 7 homens que estavam preparados para realizar aquela obra. Eles não estavam fugindo, os apóstolos, das suas responsabilidades, fazendo essa delegação. Eles não estavam fugindo daquilo que Deus, naquele período, chamou para fazer. Pelo contrário, a escolha deles foi feita para garantir um serviço mais bem prestado do que antes. Os apóstolos fizeram aquilo até aquele momento. O fato deles estarem delegando não é que eles estavam fugindo da responsabilidade deles fazerem aquilo, mas eles entenderam que agora outras pessoas poderiam fazer melhor do que eles estavam fazendo, porque eles tinham que se dedicar à palavra e à oração. A palavra e a oração. Eu estou olhando aqui para o pastor Jerônimo, por exemplo. O senhor já está cuidando de pessoas, já tem pessoas debaixo da sua responsabilidade. E o senhor talvez está fazendo coisas hoje que vai chegar um momento que o senhor não vai poder mais fazer. O senhor vai ter que delegar essas responsabilidades para a sua liderança, para que a sua igreja, para que a congregação, para que o lugar onde Deus lhe plantou cresça de uma forma saudável, porque se o senhor ficar a vida inteira fazendo aquilo, a igreja não vai prosperar, a igreja não cresce, a igreja não tem uma multiplicação sadia. Só que o senhor vai ter que treinar pessoas essas que dizem assim: conte comigo, pastor Jerônimo. Conte comigo, estou aqui. E aí vai sendo treinado. A Bíblia diz, se você perceber, que quando eles foram chamados, esses homens já eram homens cheios do Espírito Santo. Eram homens que já estavam preparados, eram homens que já tinham sido passado, imagina que pela Universidade da Vida, já tinha passado pela capacitação destino, já tinha passado por todos os degraus da escada ali, já estavam preparados para ajudar a servir os apóstolos. É muito lindo, queridos, que você vai perceber aqui que essa liderança, esse contexto da gente delegar responsabilidades é algo que muitas vezes nós, pastores e líderes, precisamos entender e buscar em Deus qual é o tempo certo de fazermos isso. E não ficarmos a vida inteira, porque aí nem nós crescemos mais, não temos tempo para continuar crescendo. Nós não deixamos os nossos liderados crescerem e automaticamente a igreja também não cresce. A igreja também não avança, a igreja também não prospera. E eles estavam aqui, eles escolheram esses homens preparados e eles, quando nós trabalhamos, queridos, em equipe, quando nós trabalhamos com pessoas ao nosso lado, o trabalho não fica pesado. O trabalho de ninguém parece pesado demais, porque o esforço é compartilhado. E, consequentemente, o trabalho não fica parado. Não há uma estagnação, o trabalho continua, as coisas continuam avançando, porque
quando nós delegamos, quando nós chamamos uma equipe para trabalhar com a gente vai percebendo que além do esforço ser compartilhado, que além do trabalho não ficar parado, a gente vai perceber que sempre há uma motivação ali na igreja, há sempre uma motivação na equipe, um animando o outro. Vamos lá, não agora, não, vamos sim, não para não, vamos continuar. Quando a gente faz isso, queridos, os dons, os talentos de cada pessoa são valorizados, porque às vezes tem pessoas que estão com os seus dons e não estão usando, dons que não estão sendo colocados em ação, e aí a multiplicação não acontece. Mas quando nós temos uma equipe, quando nós trabalhamos junto com ela, o trabalho está sempre avançando, a motivação, um animando o outro, os talentos são valorizados das pessoas, a multiplicação é mais rápido e saudável. Há uma multiplicação sadia, há uma multiplicação que avança. O trabalho em equipe, especialmente no interior da igreja, especialmente entre nós, queridos, facilita o crescimento, facilita e permite a diversidade de funções em um mesmo corpo, onde todas as pessoas, elas são dirigidas para alcançar o mesmo objetivo em comum, que é a salvação de vidas. Todos nós podemos nos tornar ganhadores de vidas e trabalharmos de braços unidos com os nossos pastores. Todos, queridos, não é alguns. Deus não tem preferência. Eu não sei falar. Deus vai te usar mesmo sem falar. Eu não sei pregar. Deus vai te usar além da pregação. Eu não sei cantar. Deus vai te usar de uma outra forma. Eu não sei tocar. Deus vai te usar de um outro jeito. Eu não sei dançar. Deus vai te usar de um outro jeito. De que jeito? Do seu jeito. Às vezes Deus vai te usar você sendo uma pessoa ali na porta, abraçando as pessoas que chegam. Eu já tive pessoas, queridos, que ficaram lá em São José. Nós temos pessoas que permaneceram no ministério, porque eles receberam um abraço no dia que foram visitar a igreja. E eles testemunham e disseram assim: o que me segurou aqui, pastor, foi aquele abraço daquele irmão que me abraçou no dia que eu entrei nessa igreja. Olha o ministério desse irmão. Vocês acham que esse irmão que abraçou, o ministério dele é menos importante do que eu que fico lá na frente ministrando? Não é. O que nós precisamos entender, queridos, é isso. O que é que Deus pode, através de mim, fazer para que essa igreja se multiplique? O que é que Deus pode fazer através de mim para que eu seja um canal ao lado dos meus pastores, para que essa igreja cresça de uma forma sadia? É só isso que nós precisamos entender. O propósito, a gente percebe aqui, queridos, que depois desse contexto, depois deles fazerem essa reunião, reunirem aquele povo e dizer isso, que aparentemente foi até duro, até, olha, não é certo mais a gente ficar fazendo o que a gente está fazendo, não, nós precisamos fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Aí eles chamam as pessoas. Você vai ver que a propósito esse foi o resultado por eles terem feito isso. Qual? A salvação de vidas começou a aumentar. Depois deles terem feito isso, quando você chega no versículo 7, você vai ver o resultado do versículo 1 até o versículo 6. Do versículo 1, versículo 2, eles começam olha, judeu aí de língua grega, judeu de língua hebraica estão brigando, e porque a gente está servindo os alimentos e tal, ele faz a reunião, organiza tudo, diz o que tem que ser feito, os 7 são escolhidos, e aí o resultado, olha o que diz o versículo 7, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Olha o resultado, queridos. Queremos crescer,
queremos nos multiplicar saudáveis em nossas igrejas, é a gente delegar o trabalho para a nossa liderança, de uma forma em que essa liderança diz: eis-me aqui. A Bíblia diz que a palavra de Deus continuava a se espalhar depois que eles fizeram isso. Ali em Jerusalém, o número de seguidores de Jesus crescia cada vez mais. Tenho certeza que se eles não tivessem parado para fazer aquela reunião, a igreja não teria continuado crescendo, a igreja teria se estagnado, a igreja não continuaria avançando. Mas a Bíblia diz que era um número grande de sacerdotes, até judeus, que aceitavam a fé cristã. Eles alcançaram outro nível de sociedade. Já não era mais só os irmãos ali de Jerusalém, os sacerdotes, aqueles homens doutores da lei, começaram a entregar as suas vidas a Jesus Cristo, porque os apóstolos disseram: não é certo a gente ficar sendo garçom mais aqui na igreja, agora a gente tem que fazer o seguinte, nós temos que pregar a palavra e orar, e nós vamos trazer essa questão que nós estamos fazendo para uma outra geração de líderes, e aí a igreja continua a crescer. 3 coisas aqui importantes aconteceram, queridos, em consequência dessa decisão aparentemente insignificante. É o que muitos às vezes pensam, que nós temos. Existem muitos pastores, nós temos dado, queridos, assistência a muitos pastores, e alguns dos pastores às vezes pensam o seguinte, que se delegar responsabilidade, entregar as coisas para os líderes, parece que as coisas não vão acontecer, porque ele tem aquela visão assim: tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito as coisas não funcionam, e ficam retendo, e esse reter de delegar às vezes faz com que a igreja não avance. Mas olha só, primeira coisa que aconteceu aqui como consequência dessa reunião, a palavra de Deus se espalhou. Conseguiram alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Segundo, o número de discípulos em Jerusalém aumentou rapidamente, por causa de uma reunião que parecia insignificante, por causa de uma reunião que aparentemente era até dolorosa, momentaneamente falando. E terceiro, pessoas influentes da cidade se converteram. Os sacerdotes que obedeciam à fé, que eles eram gente influente, eram pessoas doutores, eram pessoas ali conhecedores das Escrituras. 3 coisas acontecem aqui: a palavra se espalha, os discípulos aumentam e pessoas influentes da cidade começam a se converter. Por quê? Por uma reunião de delegar responsabilidade. Quando se fala de liderança sobrenatural, queridos, que é o tema, um segredo de uma liderança sobrenatural, para que a gente se multiplique saudavelmente, é nós entendermos que nós não somos bons em tudo. Eu não sou bom em tudo. A apóstola Valnice nos ensina muito sobre isso. Ela diz que nem os ministérios não têm tudo. Os ministérios, todos os ministérios não têm tudo. Um completa o outro. E nós precisamos entender isso. Em resumo aqui, queridos, a Bíblia diz que eles insistiram em uma única tarefa. Enquanto os apóstolos se mantinham sobre os holofotes, porque eles estavam na frente, eles estavam pregando, eles estavam orando, 7 outros homens trabalhavam nos bastidores. Para quê? Para garantir que o dinheiro e a comida fossem administrados com responsabilidade. Os apóstolos já não podiam mais fazer aquilo. Eles delegaram essa responsabilidade para esses 7 homens administrar tudo isso. Queridos, eu pergunto aqui nesta manhã, será que a tarefa desses 7 homens recém-chegados foi menos espiritual do que a dos apóstolos que estavam com holofotes pregando a palavra e orando? Será que foi menos espiritual?
o trabalho deles, que ninguém via. Ninguém sabia o que aqueles 7 homens ali estavam fazendo. Mas eu pergunto, será que foi menos espiritual do que a dos apóstolos? Não, claro que não. A responsabilidade deles, será que era menos importante, menos crucial para o sucesso da igreja? Claro que não, pelo contrário. Os 2 grupos aqui eram indispensáveis para o avanço do evangelho. Aqueles que estavam à frente, liderando, pregando e orando, e aqueles que estavam cuidando das áreas administrativas, das finanças, dos recursos, para que a igreja pudesse avançar. Mas foi somente quando eles, queridos, se posicionaram da forma correta, que o impacto das suas ações foi sentido. Até aquele momento, a igreja não se multiplicava. Ela estava crescendo sim, mas a partir daquele momento, para que eles continuassem avançando, se eles não tomassem essa decisão, a igreja não continuaria avançando. Mas quando eles fizeram isso, quando eles tomaram essa decisão, eles posicionaram-se da forma correta, você vai perceber que o impacto das suas ações foi sentido na hora, imediatamente. Os discípulos, a Bíblia diz que a palavra se espalhou por toda Jerusalém, os discípulos começaram a aumentar e as autoridades da cidade, pessoas influentes, começaram a se converter. Na hora. Outra coisa que a gente vê aqui que aconteceu, queridos, em consequência da decisão dos apóstolos de delegar a distribuição da comida, de cuidar dos recursos, é que a Bíblia diz que surgiram outros líderes. A Bíblia faz menção de 2 líderes novos chamados Estevão e Filipe. O testemunho público, queridos, de Estevão foi tão poderoso, e em algum momento ele se tornou, a Bíblia diz, um mártir do período posterior ao Pentecoste. E esse homem apareceu quando? Depois que eles tomaram essa decisão. Novos líderes foram levantados. Quando nós delegamos responsabilidades, Deus vai nos enviar novos líderes. Deus vai nos enviar novas pessoas. Filipe se tornou um evangelista itinerante, queridos. O resultado do seu ministério, a Bíblia diz, foi a conversão de muitos que viviam fora da região de Jerusalém, onde a maioria dos apóstolos continuou ensinando. Filipe foi para fora da região de Jerusalém, os apóstolos ficaram ali, mas aquele líder que havia sido levantado, consequentemente, por causa da decisão que eles tomaram, agora estava Filipe sendo um evangelista itinerante, pregando fora daquela região, e muitas pessoas se convertendo. Esses 2 homens, queridos, tiveram a primeira oportunidade no ministério por causa da decisão dos apóstolos de fazer o que eram capazes de fazer. Esses 2 também se tornaram pregadores da palavra de Deus, por causa de uma decisão que os apóstolos tomaram, fazendo aquilo que eles faziam. Deus levantou outras pessoas também para fazer aquilo que eles faziam. Deus vai levantar, queridos, pastores, mais pastores, mais pastores, mais líderes, para servir o Espírito Santo aqui neste lugar. A gente vai olhando assim, é tão lindo a palavra aqui, queridos, que nenhum dos 12 imaginavam o que estava em jogo quando eles decidiram não mais servir à mesa. Tenho certeza que eles não pensaram no resultado tão grandioso que iria acontecer naquele momento. Tenho certeza disso. O que eles sabiam, de fato, é uma coisa, que eles não deveriam mais ficar negligenciando o ministério da palavra. Isso eles tinham certeza. Sabe que isso quer nos dizer, pastores, irmãos? Nós não temos que nos preocupar com o que vai acontecer. Nós só temos que nos preocupar com aquilo que nós sabemos que não devemos mais fazer. A consequência, Deus vai cuidar.
O resultado Deus dará. Se você ora e você entende que o tempo de você fazer alguma coisa que estava fazendo chegou ao fim, ouça o Espírito. Ouça o Espírito Santo. Isso é muito importante. Imagine, queridos, o que é que poderia ter acontecido se esses líderes continuassem servindo, à mesa. Se eles não tivessem delegado a responsabilidade da comida para esses irmãos. Imagine, teria se estagnado ali. A igreja não teria sido expressiva, a palavra não teria se espalhado, os discípulos não teriam aumentado e não haveria conversões de gente influente na cidade. O que mais queremos nos dias de hoje não é exatamente isso. Que a palavra se espalhe por Espírito Santo, que o número de discípulos cresça. Eu estive aqui hoje, aliás, quando eu entro aí no YouTube para assistir aqui, eu vejo essa imagem linda aqui, eu fico só olhando essas folhas balançando, muito bonito e tal. E aí o pastor Cleófas me levou ali hoje, ele estava dizendo: pastor, olha só o tanto que nós temos aqui atrás ainda de terreno. Aí ele já estava sonhando ali, aqui dá para a gente construir um monte de salas ali embaixo, o templo dá para ampliar até lá na frente, e ainda dá para fazer um outro andar aqui com outras salas em cima. E eu já fui vendo tudo aquilo acontecendo assim, sabe? Aí daí a pouco o nosso sonho mudou, né? Aí ele disse: pastor, aqui para comprar um terreno não é tão caro, de repente a gente deixa tudo isso aqui só para escola, só para ensino, e a gente compra um outro terreno no lugar mais plano e a gente constrói uma big de uma igreja e tal. Eu disse: eita coisa linda. Queridos, imagine o que poderia não ter acontecido se eles não tivessem feito essa reunião. E esse princípio é válido para nós hoje. A semelhança aqui dos apóstolos, a gente não faz ideia, queridos, do que é que está em jogo quando nós focamos em fortalecer os pontos fortes que Deus colocou em nossas mãos. Quantas bolinhas Deus te deu para você ficar fazendo malabarismos? É 10, fique com as 10, mas se você não consegue ficar com a 10, é só com 7, deixe as 3 de lado, chega com o pastor e diz: eu quero fazer essa 7 com muita excelência. Se é só 3, faça 3, mas faça com todo o seu coração, mas faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Nós, queridos, nós precisamos ser esse líder. Deus nos dotou para fazer não muitas coisas, poucas coisas. O apóstolo Paulo diz: uma só coisa faço. Ele sabia o que era foco, ele sabia o que era colocar dentro do contexto da vida dele, os momentos certos, o foco da vida dele para fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Não está certo, queridos, e eu quero dizer isso como experiência própria, a gente querer ficar tentando fazer tudo ao mesmo tempo. A gente não consegue. Em um dos seus livros de John Maxwell, um homem que eu honro e respeito muito, sobre liderança, ele escreveu uma frase, eu não lembro o livro agora, ele diz lá que você alcança o seu potencial, ou o seu valor máximo, quando você agrega o máximo valor naquilo que você faz. Você alcança o seu valor máximo quando você agrega o máximo valor àquilo que você faz. O que eu quero dizer com isso? Você é contrabaixista? Pegue isso, toque ele de cima para baixo, toque ele aqui debaixo da perna, toque ele assim, toque ele de outro, faça esse negócio falar na sua mão, mas faça com excelência. Você prega, meu irmão, saia aí, você é um evangelista, viva o evangelismo. Trabalhe por aquilo, se esforce por aquilo.
É assim que haverá uma multiplicação saudável aqui neste lugar. É fundamental, queridos, que a multiplicação sadia, a gente percebe que para que essa multiplicação saudável aconteça, e o sucesso da igreja, queridos, na qualidade de líderes, nós precisamos descobrir qual é o nosso papel, qual é o nosso propósito, qual é a nossa tarefa, essa área restrita de responsabilidade que Deus te deu. Aí você vai agregar a ela o máximo de valor sobre aquilo que Deus te deu, e depois de você encontrar isso, o mais importante é você permanecer naquilo que Deus te chamou para fazer. Mas pastor, eu não sei ainda qual é o meu propósito. Ok, aí você faz como eu no início. O que você fazia, pastor? Meu irmão, quando eu me converti, eu lavava banheiro, limpava vaso sanitário, eu pintava o templo, eu trocava lâmpada, cuidava de criança, tudo que você imaginar no que se é feito na igreja, eu já fiz. Tive 2 bandas já de louvor, sou músico. Tinha vez que eu tinha que tocar, pregar, chutar, cabecear, bater escanteio e fazer tudo que você imaginar sozinho ali e tal. Mas o tempo foi passando e a gente foi percebendo. Quando eu cheguei em São José dos Campos, teve uma época que eu estava ministrando, comecei a ministrar louvor. Depois a gente tinha uma equipe lá e aí as coisas foram mudando. Se tem algo que eu amo fazer, como eu disse, eu sou músico, eu toco teclado, eu amo tocar piano, estudei piano, gosto, mas hoje eu já não consigo mais ministrar piano na igreja, queridos. Eu gosto de fazer isso, mas não é o que eu consigo fazer no momento. Aí o que eu tive que fazer? Delegar o piano, teclado para alguém e me esforçar naquilo que eu preciso fazer. Se existe algo, queridos, que poderá nos manter nos trilhos dos nossos propósitos, este algo será nos amarrar a um princípio chamado princípio do foco. Se existe algo que te mantém no seu propósito, é você descobrir qual é e focar nesse e trabalhar em cima disso. Se você dança, abre uma célula de dança. Começa a trazer pessoas. Eu estava vendo aqui as ministras de dança aqui e os garotos, as crianças ontem, tudo dos lados assim, olhando e vendo. E parece que eles falam, quando será que vai chegar meu dia, minha vez, minha hora? Eu quero fazer parte disso. O que nós não podemos, queridos, é deixar o talento que Deus colocou nas nossas mãos passar. Há coisas que eu posso fazer, claro, mas eu tenho que me restringir àquilo que eu preciso fazer, aquilo que Deus me chamou para fazer. Esse é um princípio, queridos, de uma liderança sobrenatural. É a gente entender qual é o nosso propósito. Você vai ver que esse é o segredo de uma multiplicação sadia, de uma multiplicação que cresce. Existe um pensamento de um homem chamado Howard Hendricks. Ele disse que o segredo da concentração é a eliminação. O segredo da concentração é a eliminação. Quando nós nos concentramos naquilo que Deus nos chamou, nós precisamos eliminar algumas outras coisas. Não é fácil, queridos. Eu sou uma pessoa assim que eu tenho a Priscila assim no começo pegou muito no meu pé e de vez em quando a gente ainda dá uma escorregada. Então eu peço assim, olha, você pode colocar água aqui para mim? Aí a pessoa vem lá e coloca água assim e daí a pouco ela pega e derrama um pouquinho. Eu pedi para ela colocar água, resumindo, não era para ter derramado. Aí eu vou lá, na próxima vez eu tinha aquela tendência assim, bom, você derramou hoje, com certeza você vai derramar amanhã. Amanhã eu não quero mais você aqui, eu faço. Às vezes a gente delega as coisas para as pessoas não vão fazer exatamente como nós gostaríamos que elas fizessem, mas elas estão aprendendo.
E tem que deixar elas errarem, tem que deixar ela derramar água. Depois a gente vai lá, aí dá uma secadinha, tal, resolve o problema, mas pelo menos ela fez. Amanhã ela vai voltar, talvez ela já vai perceber que o buraco é um pouco maior, ela não vai errar o negócio aqui, hoje eu acerto, e aí ela acerta. Mas se a gente não dá uma segunda oportunidade para aquela pessoa, ela nunca vai aprender a colocar água naquele copo, e você vai ficar a vida inteira colocando água naquele copo. O segredo da concentração do foco é a eliminação. Eu não tenho mais condições de ficar colocando água aqui, eu preciso eliminar isso. Então eu vou chamar alguém que possa me ajudar com isso, e eu vou me dedicar a outra coisa. Vamos concluir aqui, queridos. Vocês que estão aqui nesta manhã, às vezes tem pessoas que precisam se dedicar a fazer alguma coisa, porque está braço cruzado, não está fazendo nada. Mas, dentro daqueles que talvez estão aí tentando fazer muitas coisas, eu vou lhe perguntar nessa manhã, o que é que precisa ser eliminado do contexto da sua liderança? Aquilo que às vezes, queridos, você como líder tem que focar, e você está fazendo coisas que você não foi chamado para fazer. Você não precisava estar fazendo aquilo, e por estar fazendo aquilo, você não está fazendo o correto. Você não está pregando e orando como os apóstolos. E é o que Deus chamou para fazer. Talvez não seja isso, mas o que é que foi que Deus chamou para fazer? Concluindo, queridos, o que é que precisa ser delegado? Precisa ser delegado na sua liderança? O que é que não seria certo, como diz os apóstolos, não é certo negligenciarmos a palavra? O que é que não seria certo continuar fazendo na sua liderança? O mundo, queridos, atualmente a gente percebe, o mundo está clamando quase que em gritos, em desespero, para que se manifestem o que? Aqueles líderes que têm um coração íntegro, que sejam um exemplo não somente de pregadores, não somente de pessoas que são líderes dentro da igreja, mas o mundo está clamando por líderes, homens, mulheres, jovens, que sejam exemplo dentro das suas casas, dentro das suas famílias, homens de verdade, homens sinceros, mulheres sinceras. O mundo está clamando por isso. E eu creio, queridos, que Deus está nos chamando para influenciar a nossa sociedade e apresentar a essa sociedade uma alternativa, como foi apresentado à igreja primitiva, o que nós podemos fazer para melhorar a influência da igreja aqui nesta cidade. Nós precisamos, queridos, para que o ministério cresça de uma forma sadia, para que você se desenvolva, para que você faça as coisas, elas continuem crescendo, nós precisamos parar e entender qual é a atitude correta que eu tenho que fazer. Se a gente se conformar às vezes com algo pequeno, é isso que nós vamos ter a vida inteira. Se a gente se conformar, queridos, com alguma coisa, por exemplo, se você não entender o processo da visão, será difícil implementar essa visão. Se a gente não entender aquilo que nós precisamos entender, a gente vai ficar a vida toda patinando, as coisas não vão avançar. Se a gente continuar às vezes como líderes, acreditando que as pessoas que se encontram ao nosso redor, elas não se comprometem, é isso que vai acontecer. Se a gente achar que elas não conseguem colocar água aqui dentro do copo sem derramar, a vida inteira isso vai acontecer, porque elas não vão fazer isso mesmo. Em contrapartida, se nós acreditarmos que essas pessoas podem nos ajudar, se nós acreditarmos, queridos, que elas vão avançar, que nós podemos alcançar, se nós visualizarmos que nós vamos conseguir formar as equipes, ou a melhor equipe, com certeza é isso que nós veremos acontecer ao longo do tempo. Amém? Tenho certeza. Quando se fala de uma igreja, ou melhor, de uma liderança sobrenatural,
Quando se fala de uma liderança que é o segredo de uma multiplicação sadia, isso quer dizer que nós temos que ter uma atitude de fé. Tomar decisões, porque, queridos, o crescimento ministerial se desenvolve primeiramente, sabe aonde? Aqui dentro. Você quer crescer a sua célula? Ela cresce primeiro aqui dentro de você. Você quer que a sua congregação cresça, a igreja cresça? Ela acontece primeiro aqui dentro de nós. Quando nós entendemos, queridos, quando nós cremos que nós venceremos os obstáculos, esses obstáculos são vencidos primeiramente dentro de nós. Quando nós vencemos os medos precisam ser vencidos dentro de nós. As impossibilidades, não, pastor, acho que eu estou vendo que o senhor queria construir ali, mas eu acho que não vai dar certo, não, tal. Dá certo sim, se você acreditar dentro de você que vai dar certo, e você dizer, eu acredito como o senhor acredita, pois então vai acontecer, então vai acontecer. Começa aqui dentro de nós, queridos. Se nós acreditarmos, o resultado será uma realidade. Quando nós temos essa capacidade de crer, com certeza um milagre acontecerá. Eu queria que você se colocasse de pé, eu quero ler um texto com você que está em Romanos, capítulo 12, versículo 6. Nós já vamos aí praticamente concluir, queridos. Estou aqui dentro do meu horário. Eu gostaria de chamar os irmãos aqui do louvor, nós vamos cantar uma canção. E eu gostaria de ler esse texto com vocês, que diz assim, olha, vamos juntos aqui, ó. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que o exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O que é que Deus nos chamou para fazer? Eu gostaria, queridos, de fazer algo. É aquela coisa, né? A nuvem é para o momento, né? Pastor, o senhor me dê licença. Eu quero orar pela sua liderança nesta manhã. Todos vocês, queridos, que são líderes neste lugar, que servem neste lugar, de alguma forma, eu gostaria, porque eu vou fazer isso também. Não sirvo aqui, mas sirvo onde eu estou. Eu gostaria de convidar você, eu não sei